Olá, caro estudante, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Guilherme e hoje, continuando nossos estudos sobre os movimentos, vamos falar do movimento retilíneo uniforme, o MRU, um assunto muito comum em qualquer avaliação de física, especialmente no primeiro ano do ensino médio. Nesta aula, então, a gente vai definir o que é o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, e vamos falar das duas principais ferramentas matemáticas usadas para interpretar e resolver problemas desse tipo de movimento: a função horária e o gráfico. A definição de movimento retilíneo uniforme é algo bem simples. Muita gente sente dificuldade, mas na verdade o nome é autoexplicativo. Já discutimos que movimento acontece quando um móvel, um objeto, muda de posição com o passar do tempo em relação a um determinado referencial. Então, se é movimento, quer dizer que, dado o referencial, esse objeto obrigatoriamente muda de posição. Retilíneo. A palavra retilínea significa linha reta. Então quer dizer que o cara está se movimentando em relação ao referencial em linha reta. A última palavra que falta definir nesse contexto, que muita gente confunde o significado, é a palavra uniforme. Uniforme no nosso contexto aqui significa com velocidade de valor constante. Por que valor constante? Porque já discutimos que velocidade depende também de direção e de sentido. Dois móveis que têm o mesmo valor de velocidade não necessariamente têm o mesmo movimento, porque um pode estar andando para a direita e o outro pode estar andando para a esquerda. Então, o movimento retilíneo uniforme restringe, a palavra uniforme restringe a velocidade ter valor constante. Então, de maneira objetiva, movimento retilíneo uniforme é nada mais do que um objeto se movimentando em linha reta com a mesma rapidez, com velocidade de mesmo valor o tempo inteiro. Simples assim. Isso quer dizer que todos os exemplos que tratamos até agora são exemplos de movimento retilíneo uniforme. Todos os exemplos tratados até agora. Então vamos começar com um exemplo simples. Considere um móvel que se movimenta em uma linha reta com velocidade constante, ou seja, um objeto que esteja em movimento retilíneo uniforme. E aí a gente tem as duas informações a respeito deste exemplo. A velocidade é 5 metros por segundo e a posição inicial é a posição 0. Vamos fazer uma representação disso e interpretar a situação. Muito bem, pessoal, vamos fazer a representação gráfica aqui do exemplo 1, então. Exemplo 1, a gente sabe que a posição inicial é 0 metros e a gente sabe que a velocidade média do veículo é... Se a velocidade média do veículo é 5 metros por segundo, sabemos que a cada segundo ele vai andar 5 metros. Então vamos tentar representar isso aqui, fazer uma ilustração que represente essa situação. Está aqui o meu desenho, posições em metros, ele saiu da posição igual a 0. E aí eu vou representar o meu objeto assim. Suponha que é um carrinho. Ele começou aqui na posição 0 e ele está andando a 5 metros por segundo. Tá? Então vamos representar aqui as posições dele com o passar do tempo. Então está aqui, posição inicial, um segundo depois, vou representar mais um segundo depois. Se ele andou 5 no primeiro segundo, então vamos colocar aqui, né? Tempo igual a 0 segundos, tempo igual a 1 segundo. Um segundo depois ele vai ter andado mais 5, então ele vai ter parado no 10. Tá aqui o meu desenho do meu carrinho. Não é lá os desenhos mais bonitos, mas vocês conseguem entender a ideia, né? Que é o que importa aqui realmente. Vamos lá, um segundo depois disso aqui, ele vai andar mais 5 metros, então do 10 ele vai pular para o 15. E vamos continuar com o raciocínio. Mais um segundo. Então aqui em 4 segundos ele vai ter andado mais 5 metros e vai estar na posição 20 metros. E o último desenho, sabemos, né? A última representação, no instante de 5 segundos, ele vai estar na posição 25 metros. Vamos desenhá-la aqui.
Então está aqui mais ou menos a ideia, tá, da representação gráfica do que seria esse movimento. Eu fiz aqui quadro a quadro, um segundo por um segundo, e a gente está vendo exatamente para onde esse cara está andando. O que nós podemos fazer é tabelar esses valores, ou seja, para cada instante de tempo dizer onde que ele está, e é isso que nós vamos fazer. Ao tabelarmos os valores de posição com o passar do tempo, para o exemplo 1, esse é o resultado que a gente obtém. Então a gente tem uma tabela em que o instante de tempo está colocado na coluna da esquerda, a posição está colocada na coluna da direita, e a posição foi registrada segundo a segundo. Ou seja, zeramos o cronômetro no início do movimento, então o tempo inicial é 0, a contagem da marcação do tempo começa com o instante 0 segundos, e aí, de 1 em 1 segundo, foi feita a anotação da posição desse veículo. Então, se ele anda a 5 metros por segundo, então, em 1 segundo de movimento, ele vai andar 5 metros. Nas duas últimas aulas a respeito de velocidade média, discutimos exatamente isso. Essa é a ideia de velocidade média. E como estamos trabalhando aqui com um contexto que ela é constante, obrigatoriamente, a cada 1 segundo de movimento, 5 metros serão andados. Note, então, na coluna da posição, que ela está crescendo sempre de 5 em 5 metros. Instante de tempo igual a 0, posição 0, que é a posição inicial. 1 segundo depois, 5 metros. 1 segundo depois, 10 metros, 15, 20, 25. Perceba essa mudança constante, sempre de 5 em 5 metros. Então a gente pode aplicar a definição de velocidade média para alguns intervalos de tempo usando os dados dessa tabela. Então vamos começar com um intervalo de tempo bem simples. Os instantes 0 segundos e 1 segundo. A definição de velocidade média, como já discutimos, é variação da posição ou deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então vai ser posição final, o F aqui indicando posição final, menos posição inicial, dividido por instante de tempo final menos instante de tempo inicial. Só uma observação, lembrando aqui, a letra S aqui foi usada para indicar posição. Pode ser utilizada a letra S, a letra X, a letra Y, Z, são letras que normalmente são utilizadas para isso, tá? Não existe um correto. São as mais usadas. Aqui eu vou utilizar a letra S. Então, entre 0 e 1 segundos, como que fica o cálculo da velocidade média? Vamos consultar a tabela e a gente, observando a tabela, percebe que no instante 0 segundos o móvel estava na posição 0 metros e no instante 1 segundo o móvel estava na posição 5 metros. Usando esses valores para o nosso cálculo, a gente vai ter velocidade média, então vai ser posição final 5 metros, posição inicial 0 metros, instante final 1 segundo, instante inicial 0 segundos. Facilmente você consegue notar que a velocidade vai dar 5 metros por segundo, informação já estabelecida pela condição do problema. Se eu quiser repetir a conta para os instantes de tempo entre 2 segundos e 4 segundos, vou repetir o procedimento. Vou consultar a tabela, pegar os valores e fazer os cálculos. Então, observando a tabela, a gente nota que no instante 2 segundos a posição do móvel é 10 metros e no instante 4 segundos a posição do veículo é 20 metros. Trazendo para nosso cálculo, vai ficar posição final 20 metros menos posição inicial 10 metros, dividido por instante final 4 segundos menos instante inicial 2 segundos. Fica fácil de você observar que vai dar 10 dividido por 2, que continua sendo 5 metros por segundo. Vamos fazer mais um exemplo, mais um terceiro intervalo de tempo e fazer o cálculo de velocidade média, entre 1 segundo e 5 segundos. Consultando a tabela, a gente observa que no instante 1 segundo, o veículo estava na posição 5 metros e no instante 5 segundos, o veículo estava na posição 25 metros. Trazendo para o cálculo, vai ficar 25 menos 5, dividido por 5 menos 1, vai ficar 20 dividido por 4, que são 5 metros por segundo. Então o que foi feito aqui foi o cálculo da velocidade média para um movimento que nós já sabíamos que a velocidade é constante. Qual é o meu objetivo aqui? Mostrar para você que não interessa o intervalo de tempo que você escolha. Se você sabe que a velocidade é constante, se você sabe que o movimento é do tipo retilíneo uniforme, qualquer intervalo de tempo pode ser utilizado para você calcular a velocidade média e tirar outras informações desse problema também. Então, no movimento retilíneo uniforme, o valor da velocidade é constante, é sempre o mesmo. Isso nos permite extrapolar. Se a gente sabe que a velocidade é sempre a mesma para qualquer intervalo de tempo, a gente pode se perguntar coisas do tipo: se eu conheço a rapidez desse veículo, se ele está a 5 metros por segundo de rapidez, onde que ele vai estar em 3 segundos de movimento? E em 5 segundos de movimento? Bom, para essas duas perguntas a resposta está na tabela, já que tabelamos de 0 a 5 segundos. Mas a gente pode pensar, está em 10 segundos. Será que eu consigo saber onde que ele vai estar? E
em 100 segundos de movimento, será que eu consigo determinar onde que ele vai estar? Então, observando na tabela, a gente nota que já notamos o padrão do aumento da posição de 5 em 5 metros, e observamos que em 3 segundos a posição dele é 15 metros, e em 5 segundos a posição dele é 25 metros. Até aí tudo bem. Mas em 10 segundos, onde que ele vai estar? Uma estratégia é você sair contando de 5 em 5. 6 segundos ele vai estar no 30, 7 segundos no 35 e assim por diante até chegar no 10. É uma boa estratégia, mas para o 100 eu acho que você consegue notar que não é uma estratégia tão esperta assim. Existe um jeito mais fácil de ser feito. Então vamos pensar no seguinte, se ele está a 5 metros por segundo, isso quer dizer que a cada 1 segundo ele anda 5 metros. Então em 3 segundos ele vai andar 5 vezes 3, que são 15 metros. Por isso que ele vai estar na posição 15. Se a gente seguir o mesmo raciocínio, em 5 segundos, ele vai ter andado 5 vezes 5, que vai dar 25 metros. E em 10 segundos, ele vai ter andado 5 vezes 10 segundos, que são 50 metros. Assim fica mais fácil de você pensar onde que ele vai estar nos 100 segundos. Em 100 segundos ele vai ter andado, cada segundo ele vai ter andado 5 metros, então 5 vezes 100, 500 metros. Percebe o que está acontecendo? Observa o padrão? Consegue notar o padrão do que está acontecendo aqui? Então, e se eu quiser perguntar o seguinte, tá, beleza, eu respondi para 3, para 5, para 10 e para 100. E se eu quiser um instante de tempo qualquer? Não defini. Eu quero saber qualquer instante de tempo. Como que eu faço para saber a posição desse cara? Se a gente observar o que a gente fez anteriormente, o raciocínio é simples. Basta a gente multiplicar a velocidade pelo intervalo de tempo. Exatamente isso que a gente fez em todos os casos anteriores. Então veja como é intuitivo. Se você multiplicar a velocidade pelo intervalo de tempo, você vai saber onde esse cara vai estar. Então veja como que é intuitivo. Basta você multiplicar a velocidade pelo tempo de viagem. Isso para o exemplo 1. Foi o que nós fizemos em cada um dos cálculos anteriores. Só que você pode se perguntar, tudo bem, só que no exemplo 1, eu sei que ele saiu da posição igual a 0. Então ficou fácil fazer. E se fosse o caso dele não ter saído da posição igual a 0? Como que a gente poderia resolver o problema? Vamos fazer um novo problema com a seguinte condição. Um objeto que está em linha reta com velocidade de valor constante, velocidade de 5 metros por segundo, porém, a posição inicial não é mais 0. Vamos supor que a posição inicial agora seja 30 metros. Como que vai ficar o nosso problema? Vamos então fazer uma nova ilustração e analisar essa situação agora. Então vamos agora ao exemplo 2, que é bem parecido com o exemplo 1. Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no exemplo 1. Vou representar as posições aqui, só que agora a posição inicial não é mais 0, é a posição 30 metros. Mas eu vou usar o mesmo procedimento, fazer uma representação gráfica segundo a segundo do movimento desse veículo. Então nota que está aqui o meu veículo, só que agora esse veículo está saindo da posição 30. Eu resolvi representar a posição 30 logo aqui no começo do meu desenho. Tá? Poderia ter colocado 0 lá atrás e vir representando até chegar no 30? Poderia, mas por questão de praticidade estou colocando 30 aqui. Obviamente a gente sabe que 30 está na frente do 0. Então eu vou representar o movimento desse veículo no exemplo 2 daqui por diante. E aqui finalmente a gente vai representar o último desenho, representando a última posição, né, do intervalo de 0 a 5 segundos. Vocês notam, já dá para perceber que o comportamento é parecido do anterior. A única diferença, observem, são as posições. E observem na coerência desses valores aqui. Notem isso. Então tá aí a representação do segundo movimento, tá, do exemplo 2. Então está aqui as posições a cada instante de tempo, aqui instante 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Você nota que a representação é muito parecida com a do exemplo 1, a única diferença são os valores. Exemplo 1 começou no 0, exemplo 2 começou no 30.
Tá? Mas observa como que esses valores estão caminhando aqui, dá uma olhadinha nesses valores, presta atenção nesse detalhe, que isso tem muita informação para nos passar. Tabelando o segundo movimento, tal qual fizemos com o primeiro, o resultado obtido é esse aqui. Note, primeiramente, que o padrão do aumento das posições é exatamente o mesmo que o anterior, de 5 em 5 metros. O que é razoável, já que a velocidade é a mesma. E note também que a diferença entre os valores das tabelas é exatamente 30 metros, que é justamente a diferença entre o ponto de partida de cada um deles. Você volta na tabela 1 e soma 30 unidades em todos os valores, e a gente vai chegar na tabela que a gente tem aqui. Então, para resolver esse novo exemplo, a gente vai usar a mesma lógica do primeiro, só que somando 30 unidades ao resultado encontrado no primeiro exemplo. Então nós vamos refazer as contas do primeiro exercício, somando 30 unidades no final. E aí a gente pode perceber o seguinte: onde que ele vai estar em 3 segundos de movimento? Sabemos que em 3 segundos de movimento, com velocidade de 5 metros por segundo, ele vai andar 5 vezes 3, 15 metros. Só que ele não saiu do zero, ele saiu do 30. Se ele saiu do 30, basta somar 30 a esse resultado. Então vai ficar 15 mais 30, que é 45 metros, como é o esperado. Repetindo o procedimento para 5 segundos, nós sabemos que em 5 segundos de movimento, com uma velocidade de 5 metros por segundo, ele desloca 25 metros, mas ele saiu da posição 30, então ele só pode ter chegado na posição 55 metros. Repetindo o cálculo para 10 segundos, sabemos que em 10 segundos ele andou 5 vezes 10, 50 metros, mas como ele saiu da posição 30, ele só pode ter terminado na posição 80 metros. E em 100 segundos o raciocínio se repete. 5 vezes 100 vai dar 500, que é o quanto que ele deslocou nesses 100 segundos, mais 30 metros, que foi a posição inicial que ele tinha, ele tem que ter chegado na posição 530 metros. De maneira geral, o que foi feito para resolver esse problema é o que está escrito exatamente na última expressão. Então, no final das contas, o que a gente fez foi multiplicar a velocidade pelo intervalo de tempo, assim a gente consegue achar o quanto que ele deslocou naquele intervalo de tempo, e somamos a esse resultado a posição inicial. Nada mais razoável, afinal de contas, a posição que ele está é de onde ele saiu, mais o quanto que ele andou. O primeiro pedaço dessa conta, como vocês podem ver aqui, representa o quanto que ele andou, e esse S0 representa a posição inicial. E isso vai indicar onde que ele chegou, onde que ele terminou o movimento. Então, de maneira geral, o que a gente fez foi multiplicar a velocidade pelo tempo de viagem e somar com o valor da posição inicial. Tá, e se a gente quiser saber para qualquer instante de tempo e para qualquer movimento, será que tem como fazer isso? A resposta é sim, e é bem simples. O que a gente tem que fazer é exatamente o que a gente fez nesses dois exemplos. Nós vamos sempre multiplicar a velocidade média pelo intervalo de tempo, pelo tempo de viagem, e somar com a posição inicial. Essa expressão, então, é chamada de função horária da posição e, como vocês podem perceber, representa a generalização do raciocínio que nós fizemos nesses últimos dois exemplos. Só não é muito comum de aparecer escrito dessa forma. É mais comum que ela seja escrita de uma maneira um pouquinho diferente, que eu vou mostrar para vocês agora, que é essa forma aqui. Mas você observa que é exatamente a mesma expressão. Então a gente nota, a primeira coisa, o S0, a posição inicial, foi trazida para frente, lembrando que somar 1 mais 2 ou 2 mais 1 vai dar o mesmo resultado, você pode alterar a ordem, o resultado vai ser o mesmo. A velocidade média teve o seu índice M aqui omitido, subtende-se então que a velocidade é uma velocidade de valor constante, esse valor V aqui não vai mudar. Foi omitido também o símbolo de multiplicação de velocidade e tempo, e o intervalo de tempo também teve o delta omitido. Por que isso? Porque nesse tipo de expressão aqui, subentende-se que aconteceu exatamente como nos nossos exemplos. O cronômetro foi zerado antes do cálculo ser feito, das medidas serem tomadas. Então assume-se neste caso que o intervalo de tempo, instante final menos instante inicial, sempre vai ser instante final menos zero. O instante inicial sempre é considerado como zero. Por isso é costume escrever a expressão com essa cara que está aqui. Mas ela é exatamente a mesma expressão que estava escrita anteriormente. Exatamente a mesma. O significado dela é exatamente o mesmo. E aqui vale mais uma observação também, tá? Que a letra que está indicando a posição aqui, no caso a letra S, S para a posição final e S0 para a posição inicial, mais uma observação, isso aqui é um zero, tá? Isso não é um O. Eu vejo muita gente entender que isso daqui é um O. Não é um O, pessoal. Isso é um zero. Por quê? Isso aqui é a posição inicial. Já que o cronômetro está zerado, o instante inicial é zero e a posição que ele vai estar no instante zero
é a posição 0, chamado aqui de S0. A observação é que a letra S aqui foi indicada para a posição, mas você pode ver, a depender do material que você utilizar, a posição representada pela letra X, pela letra Y, pela letra Z, são outras possibilidades, tá? Não existe um correto, é apenas questão de gosto pessoal, qual letra que você vai utilizar. Naturalmente, não se recomenda que você utilize letras como A, como V, já que A normalmente é utilizado para aceleração, V para velocidade, T para tempo e assim por diante. Então, essa é a função horária da posição. É exatamente isso aqui. O S está indicando posição final, o S0 está indicando posição inicial, o V representa a velocidade média, que já sabemos que tem valor constante, seu valor nunca vai mudar, e o T representa um instante de tempo. Então, conhecer a função horária de um movimento é a mesma coisa que conhecer a posição inicial e a velocidade dele, que são justamente esse valor aqui e esse valor aqui, que é justamente as informações que conhecemos dos dois exemplos passados. E essa função permite que a gente determine a posição que o móvel vai estar em qualquer instante de tempo. Se eu desejo saber onde que ele vai estar em 3 segundos, conhecendo essa expressão, eu consigo responder. Se eu quiser saber onde que ele vai estar em 10 segundos, eu consigo responder usando essa expressão. Se eu quiser saber a posição desse móvel depois de 1 milhão de segundos de movimento, eu consigo responder utilizando essa expressão. Então veja que é uma ferramenta poderosa, nos permite fazer previsões a respeito de determinado movimento. Além disso, essa expressão me permite saber qual o instante de tempo que o móvel vai estar em um determinado lugar. Então, se eu desejar saber qual o instante de tempo que ele estava numa determinada posição, por exemplo, na posição 90 metros, eu tenho como saber quando que ele está na posição 90 metros? Tenho sim. Essa expressão vai me ajudar a resolver esse problema também. Então, para os dois exemplos que resolvemos, a gente poderia escrever a função horária da seguinte forma. No exemplo 1, S, ou seja, a posição final, vai ser a posição inicial, que sabemos que é 0, então estou substituindo o S0 por 0, mais velocidade está aqui, 5, vezes o tempo. E pronto. Por simplicidade, somar 0 não faz resultado nenhum, né? Qualquer número somado com 0 é o próprio número. Então, 0 mais 5t vai dar 5t. Então, a nossa função horária acaba ficando S igual a 5t. Está representado aqui. A função horária do exemplo 1. Se você quiser reconferir as contas, onde que ele vai estar após 3 segundos de movimento? Pega o 3 segundos e substitui no lugar do t. 5 vezes 3, 15, vai dar exatamente o valor que a gente encontrou anteriormente. O raciocínio é exatamente o mesmo. E se a gente escrever a função horária para o exemplo 2, o resultado é esse que a gente tem aqui. A posição inicial, 30 metros, está aqui substituído posição inicial pelo valor 30, a velocidade é 5 metros, está aqui, e o tempo está aqui, vezes t. E a mesma ideia, se você quiser saber a posição onde o objeto estava no instante 3 segundos, pega o valor 3, substitui aqui e faz as contas, você vai encontrar exatamente o que encontramos anteriormente. Tá? Recomendo que você faça essas contas, que você refaça isso, apenas como uma forma de reforçar a compreensão, para você se habituar com a forma de escrever, para você se habituar com o raciocínio. Então, recomendo que você refaça o exemplo que foi tratado aqui, utilizando essa expressão aqui, para os dois exemplos, para o exemplo 1 e para o exemplo 2. Bom, então já vimos a primeira ferramenta para resolver problemas de movimento retilíneo uniforme, que é a função horária da posição. A segunda ferramenta é o gráfico. E para a gente estudar o gráfico do movimento, para a gente aprender essa ferramenta e utilizar ela para resolver problemas de movimento retilíneo uniforme, é necessário que a gente pegue os pontos tabelados dos dois exemplos e represente esses pontos num plano cartesiano. Vou mostrar isso para vocês agora. Então, pessoal, vamos pegar a tabela dos exemplos 1 e 2 e representar no gráfico e ver o que vai acontecer. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, dar um título a esse gráfico aqui. E aqui eu vou colocar o instante de tempo e aqui eu vou colocar a posição. De acordo com os dados da tabela 1, a gente tem os instantes de 0 a 5 segundos. Aqui na minha representação gráfica, no meu plano cartesiano, é importante mencionar, né? Plano cartesiano é nada mais do que um plano, onde você tem dois eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal. E em cada um dos eixos você representa as grandezas que te interessam. Nesse caso nós vamos representar as posições no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. Só uma observação, eu não vou me preocupar aqui em entrar em detalhes sobre todos os casos possíveis de gráficos e tudo mais.
eu vou concentrar apenas na interpretação do exemplo que a gente está resolvendo, tá? Quem tiver interesse, quem tiver dúvidas, pode entrar em contato, a gente de repente até prepara um material específico sobre isso, tá? Mas de maneira geral, o objetivo aqui é visualizar o efeito nos exemplos que a gente tratou. Então, as posições estão representadas no eixo vertical, dadas em metros, está aqui representado, e no eixo horizontal eu tenho o tempo representado em segundos. Então, para cada instante de tempo, eu vou marcar a posição do veículo de acordo com a tabela do exemplo 1. E a gente vai ter o seguinte resultado. Observa que com a marcação da primeira posição, ele representou o pontinho aqui no gráfico. Tempo 0, posição 0. Instante 1, posição 5. E ele marcou aqui. Instante 2, posição 10. Instante 3, fazer sempre melhorar a visualização. Instante 3, posição 15. Posição 15. Instante 4, posição 20. Instante 5, posição 25. Pode olhar aqui. Bom, se você olhar para essa sequência de pontos aqui, seu cérebro já consegue te dizer o que acontece se você ligar esses pontos. Então vamos ligar os pontos e ver o de fato que acontece. Se a gente liga os pontos, o que a gente enxerga é uma linha reta. Então daí a gente já tira as primeiras informações importantes. O gráfico do movimento do exemplo 1 é uma linha reta. Sabemos que a velocidade é constante, isso quer dizer que ele desloca quantidades iguais em intervalos de tempos iguais, e sabemos que ele sai da posição 0. Então primeira coisa, sai da posição 0, olha onde a linha verde está encostando com o eixo vertical. Justamente no 0. Segunda, velocidade constante. Observa que é uma linha reta e essa linha reta está inclinada. E mais, está inclinada de forma crescente ou de forma positiva. Vamos repetir o mesmo procedimento para os dados do exemplo 2. Produzir uma tabela e ver como é que o gráfico vai ficar. Já no segundo exemplo, sabemos que a posição inicial foi 30 metros. Então vamos colocar aqui, já observa a representação da posição 30. Olha lá, comparando. Primeiro começa no 0, o segundo já começa no 30, lá na frente. Colocando o segundo valor, observa que ele vai sendo colocado ali. Então nota que à medida que a gente vai inserindo os valores, vai completando os valores da tabela e a marcação dos pontos vai sendo feita, a gente vai observando um perfil bem parecido com o primeiro. Vamos ligar os pontos. E quando a gente liga os pontos, primeiro, é uma linha reta de fato. Segundo, a inclinação dessa linha reta é exatamente a mesma inclinação da linha reta de baixo. Aqui a gente consegue algumas características importantes. Primeiro de tudo, o intercepto do gráfico com o eixo vertical, no caso do verde está no ponto 0, no caso do azul está no ponto 30. Esse intercepto aqui, ó, onde o eixo azul corta o eixo vertical, indica a posição inicial. Então veja, quando o tempo é 0, a posição é 30, no caso do exemplo 2. Quando o tempo é 0, a posição é 0, no caso do exemplo 1. E de fato, como a gente esperava. Segunda coisa, observa a inclinação da reta. As duas inclinações são idênticas. Como que eu sei que elas são idênticas? Se eu puder transportar esses pontos da reta verde para a reta azul, eu vou ver que as retas vão se sobrepor, exatamente ficar uma em cima da outra. Uma coisa que você poderia se perguntar é o seguinte, tá, e aqueles outros pontos que a gente usou para calcular? Aqueles pontos de 10 segundos e de 100 segundos. Vamos inserir e ver o que acontece. 10 segundos, no exemplo 1, o móvel estaria na posição 50, tá lá, o ponto já foi colocado e a reta já foi completada, tá aqui. E se a gente for para o segundo exemplo, tá aqui também foi colocado, vamos melhorar a visualização, você observa que é um prolongamento da reta até que ele encontre esse ponto. Se a gente colocar os 100 segundos, vamos colocar os 100 segundos. Então, dando um zoom aqui, afastando um pouco a imagem, a gente consegue ver o prolongamento das retas até os pontos de interesse. No fim das contas, o que a gente consegue observar aqui é que, para ambos os movimentos, o gráfico foi uma linha reta. O intercepto com o eixo vertical se refere à posição de partida. E uma outra informação importante é a inclinação. Como a velocidade dos dois é exatamente igual, a inclinação das duas retas é exatamente a mesma. E mais ainda, a velocidade é 5 metros por segundo e positiva. Observa que a inclinação das retas também é uma inclinação positiva. E se a gente for colocar o gráfico da função genérica? Se a gente for escrever a função horária da posição e for representar um gráfico para qualquer tipo de movimento, o que a gente vai observar? Vamos fazer aqui agora. Então tá aqui, pessoal. Está representado aqui. Observa que a função genérica
A função horária da posição, que está escrita aqui, S é igual a S0 mais VT, vai produzir um gráfico como essa linha escura aqui. Nesse caso, eu estou usando a velocidade de 1 metro por segundo e estou usando a posição inicial igual a 0. Se eu colocar a velocidade igual a 5 metros por segundo, observa que o gráfico genérico vai coincidir com a linha verde que a gente tinha feito. Olha que ele vai coincidir, ele vai casar exatamente em cima do gráfico do exemplo 1. E se a posição inicial eu tirar do 0 e colocar na posição 30, você observa que esse gráfico vai coincidir exatamente com o gráfico do movimento 2. Então veja, primeira conclusão importante aqui. O gráfico de um movimento retilíneo uniforme vai ser sempre uma linha reta. E aí você tem dois pontos a se preocupar, duas informações importantes a observar. O ponto que essa linha reta intercepta o eixo vertical, que vai te dar a posição inicial, e a inclinação dessa reta. Agora o que eu vou fazer é brincar um pouco com esses parâmetros. E se eu for modificando a posição inicial, o que vai acontecer visualmente? É o que eu vou mostrar agora. O que está acontecendo aqui nessa imagem é o seguinte: eu peguei a posição inicial, estou simulando vários movimentos com diversas posições iniciais diferentes. Ou seja, eu estou mantendo a velocidade do veículo em 5 metros por segundo e a única coisa que eu estou alterando é o lugar de onde ele saiu. Você observa que se eu for colocar o gráfico de cada um deles, se eu for colocar cada um desses gráficos num desenho, no fundo, eu estou pegando a mesma linha reta com a mesma inclinação e estou só deslocando ela para cima, quando a posição inicial aumenta, ou para baixo, quando a posição inicial diminui. É o que a gente consegue observar aqui. Por questão de simplicidade, eu limitei o valor da posição inicial até o valor de 30. Mas é possível, se você quiser, alterar esses parâmetros para valores maiores e menores, tá? Eu estou fazendo aqui porque facilita a nossa compreensão, facilita o nosso entendimento. Então eu vou parar aqui a posição inicial, digamos, na posição 15 metros. Então você observa que é uma linha com a mesma inclinação dos outros dois. Agora eu vou mexer na velocidade. Vamos ver o que vai acontecer com a velocidade. Quando eu altero a velocidade, o que está acontecendo com o gráfico é que ele está rotacionando, ele está girando, ele está mudando sua inclinação. Aqui eu peguei a velocidade para oscilar entre o valor de menos 5 metros por segundo até mais 10 metros por segundo. Observa que quando ele fica positivo, a inclinação da reta é positiva. E observa que quando ele fica negativo, a inclinação da reta é negativa, ou seja, a reta que era crescente passa a ser decrescente. Essa é a segunda informação extremamente importante que a gente consegue tirar do gráfico de um movimento. Aqui então eu vou fixar, por exemplo, a velocidade em 10 metros por segundo. Nota que se eu trocar a posição inicial para 0 metros, a inclinação vai ser maior do que a verde. Se eu mudar a posição inicial para 30, embora comecem no mesmo ponto, a inclinação também vai ser maior. Mas se eu escolher um valor de velocidade negativo, digamos aqui menos 5 metros por segundo, observa que a reta vai ser decrescente. Comparando, por exemplo, com o exemplo 2, a posição inicial é a mesma, porém a inclinação do exemplo 2 da linha azul é positiva e a inclinação dessa linha é negativa. Se eu comparar com o exemplo 1, que a posição inicial é 0, a gente vai ter um comportamento parecido. E aí tem uma terceira possibilidade também, que às vezes pode gerar alguma confusão, que é: e se a velocidade for exatamente igual a 0? O que vai acontecer? Se a velocidade for igual a 0, você observa que o gráfico vai ser uma linha horizontal, ou seja, uma linha sem inclinação. Se você for comparar com, por exemplo, o exemplo 2, em que a posição inicial é 30 metros, nota a coincidência dos pontos aqui, 30 metros, porém, a velocidade, o exemplo com a velocidade de 5 metros por segundo está em azul, e a linha horizontal, indicando velocidade igual a 0, está aqui. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o tempo passa e o veículo não muda de lugar. Se ele não muda de lugar, ele está em repouso, tá? Não confundam isso. Então, de maneira geral, para a gente resumir, se a velocidade é positiva, a inclinação vai ser positiva. Se a velocidade, quanto maior a velocidade, o valor da velocidade, maior a inclinação. Se a velocidade é negativa, a inclinação vai ser negativa. Também, quanto menor a velocidade, menor vai ser a inclinação, mais acentuada vai ser a inclinação. Se a velocidade for 0, a reta é uma reta horizontal, indicando que o veículo está em repouso.
Notamos que a posição inicial está relacionada com o intercepto do gráfico com o eixo vertical. Eu vou deixar para vocês, para quem tiver interesse, o link dessa ferramenta que eu utilizei para projetar os gráficos, e vou deixar também disponível o link para você acessar esses gráficos que eu produzi aqui. Quem tiver interesse, quem quiser, pode acessar livremente, alterar. Recomendo até que explore mais a ferramenta. Quem tiver interesse, quiser, pode entrar em contato, eu posso ajudar de alguma forma. Ajuda muito na compreensão de diversos comportamentos matemáticos, nesse caso aqui, confecção de gráficos. A conclusão que a gente chega, então, é que o gráfico de um movimento retilíneo uniforme vai ser sempre uma reta. E o ponto inicial, ou seja, a posição inicial, a posição quando o movimento inicia, é exatamente o intercepto do gráfico com o eixo vertical. Esse eixo que está indicando a posição. Então sabemos que o ponto inicial, ou ponto de partida, é representado pelo intercepto do gráfico com o eixo vertical. Mudar a posição inicial, portanto, quer dizer que esse intercepto vai se deslocar para cima ou para baixo no eixo vertical. Já a inclinação da curva, suponha que isso aqui representa o gráfico, está representando a velocidade. Então, mudar a velocidade significa girar o gráfico. Quando a velocidade é maior do que zero, a velocidade é positiva, significa que a reta vai ser inclinada para cima, ou positivamente. A reta vai ter uma inclinação positiva quando a velocidade tiver valor positivo. Quando a velocidade tiver valor negativo, a reta vai ter uma inclinação negativa. A reta vai ser decrescente. E também aqui vale uma informação importante: quando a velocidade for zero, ou seja, o veículo não estiver se movimentando, ele estiver em repouso, a reta não vai ter inclinação. Se ela não vai ter inclinação, isso quer dizer que ela vai ser perfeitamente horizontal. Cuidado com isso, alguns exercícios costumam utilizar esse aspecto visual para poder criar uma confusão. Se o gráfico indica posição e tempo e a linha é horizontal, isso representa repouso e não velocidade constante. Muito cuidado com isso. A velocidade constante está representada pela inclinação da reta. Quanto mais inclinado, maior o valor, inclinação negativa, valor negativo. Então, comparando o gráfico dos dois exemplos que nós tratamos aqui, a gente tem essa imagem, você observa em verde o gráfico do exemplo 1, note a posição inicial sendo posição igual a zero, note a disposição dos pontos, note a inclinação da reta, indicando a inclinação correspondente aos 5 metros por segundo, tá? E compare com a do exemplo 2. Veja que é essencialmente a mesma reta, com a mesma inclinação, apenas deslocado um pouco para cima. O exemplo 2 comparado com o exemplo 1. Note a inclinação sendo idêntica, note também o intercepto da reta azul com eixo vertical sendo na posição correspondente aos 30 metros, e veja que, como esperado, o veículo do exemplo 2 sempre vai estar à frente do veículo do exemplo 1, e sempre 30 metros à frente, já que eles andam à mesma velocidade. Então hoje nós vimos a definição de movimento retilíneo uniforme, que é nada mais do que um objeto se movimentando em linha reta com velocidade de valor constante. Vimos as duas ferramentas matemáticas importantes para a resolução deste problema. Função horária da posição, que é aqui representado como S igual a esse zero, mais velocidade vezes o tempo. E também tem o método gráfico, tem um recurso gráfico que nos ajuda a interpretar também. E o gráfico do movimento retilíneo uniforme sempre vai ser uma linha reta, e a principal informação aqui, que no aspecto visual vocês já conseguem identificar, é: se a inclinação é positiva, isso quer dizer que a velocidade do veículo é positiva. Se a inclinação é negativa, isso quer dizer que a velocidade do veículo ela é negativa. Então é isso, pessoal. Hoje a gente para por aqui. Espero ter ajudado vocês a compreender essa parte do conteúdo. Nos vemos na próxima. Forte abraço a todos e cuidem-se bem.